Salve, salve moçada, mais uma videoaula, professor Parada, Ensino de Ciências e Biologia. Hoje a gente vai dar sequência à matéria de citologia, trabalhando hoje a permeabilidade celular, ou também chamado um módulo sobre transportes através da membrana. Lembrando que a gente já trabalhou a membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica, proteínas e carboidrato, né? Trabalhamos um pouco sobre a sua perspectiva, sobre as suas funções e a sua função principal, que era o transporte através da membrana, ou permeabilidade seletiva. Então a gente parte agora a aprofundar esse módulo, discutindo a permeabilidade celular, tá? De que forma as substâncias atravessam a membrana plasmática. Então eu vou trabalhar aqui o transporte dividindo em três categorias. Transportes que são chamados de passivos, transportes ativos e transporte em grande quantidade. Nessa videoaula eu vou trabalhar parte dos processos de transportes passivos. Passivos. Primeira coisa que a gente precisa separar aqui, o que é um transporte passivo e um transporte ativo? Primeiro tópico, em muitas das alternativas você já consegue excluir algumas alternativas, né? Lá na sua prova de múltipla escolha, sabendo, tendo ciência do que é ativo e o que é passivo. Passivo é aquele transporte que não gasta energia, ele não vai ter o uso, o gasto da molécula de ATP, adenosina trifosfato. Já o transporte ativo terá o uso do ATP, terá o gasto da energia. Tendo isso já como princípio, a gente já consegue separar algumas alternativas e excluir, ganhando tempo, né? No começo da alternativa ela vai falar, transporte passivo, gastando energia? Errado. Transporte passivo não gasta energia, transporte ativo que gasta. Beleza. Trabalharemos só então nessa videoaula o transporte passivo. E o transporte passivo ele vai ser separado em três grandes tipos de transportes. Difusão, ou também chamado de difusão simples, difusão facilitada e a osmose. E esse osmose a gente vai jogar para um próximo módulo especificamente para falar um pouco sobre os meios de transporte. Mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Discutindo um pouco sobre então a difusão, ou também chamada de difusão simples. Qual que é a grande viagem? Imagina que você tá na porra do metrô. Você vai pegar o metrô, você tá na porra da Sé, na estação da Sé, 6 horas da tarde. Aquela porra tá fervendo. Você chega à plataforma. A plataforma está lotada, está muito concentrada em pessoas. Lotada a plataforma. E imagina que chega um trem, chega o metrôzão, vazio. Imaginemos que tem um ar-condicionado, um lugar muito gostoso e vazio. Agora pense o seguinte, você tem por objetivo, você e os demais indivíduos, por estar em um ambiente amplamente concentrado em pessoas, o seu objetivo seria qual? Avançar até o metrô, entrar dentro do metrô e sair dali para algum lugar. A sua ideia é sair de um lugar muito concentrado em pessoas para um lugar pouco concentrado em pessoas. As substâncias vão se portar da mesma forma. Se eu tenho um ambiente lotado de substâncias, seja lá qual for, imagine que fosse um gás oxigênio, está lotado de oxigênio aqui. O objetivo do oxigênio vai ser atravessar a membrana plasmática para que ele possa atravessar a um lugar pouco concentrado. Aí que fica a brincadeira. Você precisa sempre lembrar do que? O tipo de transporte, chamado difusão simples, ele vai seguir um padrão de um ambiente muito concentrado nessa substância, neste soluto, para um ambiente pouco concentrado, que eu vou chamar de mais concentrado para menos concentrado. Mas que tipo de substâncias são essas? O transporte de substâncias de baixo peso molecular. São substâncias pequenininhas. Essas substâncias pequenininhas atravessarão, sem gasto de energia, de um ambiente muito concentrado para pouco concentrado, a bicamada fosfolipídica. Bicamada fosfolipídica a gente trabalhou lá na membrana plasmática, então, por favor, voltar a uma aula anterior. Mais concentrado para pouco concentrado, substâncias de baixo peso molecular, atravessando livremente, sem gasto de energia, a bicamada fosfolipídica. Exemplo clássico, os gases. Todo e qualquer gás atravessa a bicamada fosfolipídica através de um processo chamado de difusão simples, sem gasto de energia. Sempre, padrão. Vai procurar nas alternativas, acertou, passa para a próxima. Próximo tópico, difusão facilitada. Vejamos que tem praticamente o mesmo nome. Difusão, difusão. Se tem o mesmo nome, essa porra é praticamente a mesma coisa. Difusão simples e difusão facilitada, demos uma qualidade a um tipo de difusão. Facilitada. Se ela é facilitada por alguém. Este alguém serão as proteínas. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre essas proteínas. Qual que vai ser a grande viagem? O padrão de transporte é mantido. Lembrando que é o mesmo nome, difusão, difusão. Será de um ambiente mais concentrado para um ambiente
menos concentrado. Eu tenho maior concentração para menor concentração, mais concentrado para menos concentrado neste soluto, nessa substância que a gente vai fazer o transporte através da bicamada ou da membrana plasmática. Difusão facilitada. Transporte de substâncias de alto peso molecular. Não é mais de baixo peso molecular, assim como era a difusão simples. Agora eu tenho substâncias maiores. Essas substâncias maiores, elas não conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica. Se essa filha da puta não atravessa a bicamada fosfolipídica, o que eu tenho que fazer? Ajudar essa porra. Quem vai ajudar? Proteína. A proteína vai pegar essas substâncias e atravessar de um lado para o outro. É como se fosse um segurança na porta da balada. Ele pega um indivíduo e leva para dentro, busca outro, leva para dentro e assim sucessivamente. Lembrando que pode ser um transporte de dentro para fora ou de fora para dentro. Depende da concentração. Que concentração? Do mais concentrado para o menos concentrado. Substâncias de alto peso molecular, auxiliadas por proteína. Então qual que é a diferença entre simples, difusão simples e facilitada? Simples, substâncias pequenininhas, baixo peso molecular. Facilitada, alto peso molecular, auxiliada por proteínas. Próximo tópico, e aqui exemplo clássico, a gente vai ter quem? Carboidratos, aminoácidos. Legal a gente falar dos aminoácidos quando a gente for trabalhar o quê? Síntese proteica, que será um dos nossos próximos tópicos. A osmose, para fechar o transporte passivo, a gente vai trabalhar numa próxima aula, porque é um tema mais longo que geralmente é o que mais é cobrado. Então o próximo tópico aqui é a próxima aula, osmose e o transporte da água, que vai ter uma nova configuração de concentrações. A gente se encontra na próxima aula, uma excelente tarde.